Estúdio CBN. Agora, 3 horas e 39 minutos, de volta para falar de saúde aqui no Estúdio CBN. O tratamento do câncer que afeta as glândulas salivares representa aí um desafio para os profissionais de saúde. Isso porque o diagnóstico normalmente acontece de forma tardia, já que os sintomas podem passar despercebidos. Em estágios avançados, as opções de tratamento são mais limitadas e geram aí vários efeitos colaterais que impactam a saúde do paciente. E aí, diante de todo esse contexto, o Luan César da Silva, em sua tese de doutorado, que é defendida na FOP, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, investigou uma combinação aí de fármacos que ajudam a reduzir as célula-tronco tumorais, elas que são responsáveis pela disseminação desse tipo de câncer que afeta as glândulas salivares. E sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa inovadora, a gente conversa então agora com o pesquisador, o Luan César da Silva, ele que é doutorando também da Unicamp. Luan, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Oi, boa tarde, Tayla. Muito obrigado pelo convite, para estar com vocês aqui essa tarde e conseguir falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bom, Luan, como que vocês chegaram então a esse resultado, né, essa descoberta aí de uma combinação, né, de medicamentos que podem, de fato, tratar e combater esse câncer? Então, Tayla, na verdade, para a gente falar dessa combinação, eu preciso que fique muito claro para o nosso ouvinte que o câncer a gente tem que pensar nele como se fosse um livro. As nossas células dentro do nosso corpo são esse livro, e para que o nosso corpo funcione perfeitamente, o nosso corpo precisa ler as letras que estão dentro desse livro. Só que essas letras elas são escritas muito pequenininha e a gente precisa colocar um óculos para enxergar essas letras e o nosso corpo funcionar. Quando nós estamos sofrendo um câncer, essas letras elas ficam mais pequenas ainda e o nosso corpo não usa o óculos, ele não consegue enxergar as nossas células. Então as nossas células conseguem cada vez mais proliferar e fica desenfreado e o câncer vai cada vez mais progredir. Quando eu penso em acetilação de estonas, o que é isso? Eu entregar o óculos para o meu corpo e falar para ele, olha as células, onde que a gente precisa trabalhar. E é isso que um dos fármacos que a gente trabalhou, ele faz. Ele deixa o óculos na célula para que a gente combine com mais um tipo de fármaco e efetivamente esse outro fármaco consiga matar as células cancerígenas. Quais células? As células tronco-tumorais, que são o principal problema que a gente tem hoje em dia para encontrar um tratamento eficiente. Porque essas células, elas respondem diferente de todas as outras células do nosso corpo. Elas são células que estão quietinhas ali, paradinhas, esperando o momento certo delas crescerem e desenvolverem o câncer, fazer com que o câncer progrida ou que o tumor volte a crescer, tá? Então, com essa terapia que a gente propõe agora na minha tese de doutorado, que a gente propôs, ela vem colocar então o óculos para deixar as células mais abertas, para que o nosso corpo entenda que aquilo ali precisa de tratamento, e eu uso um segundo medicamento, que esse medicamento vai especificamente ter um acesso à via do NF-κB, que é uma via que está expressa nas células tronco-tumorais, e a gente vai, assim, matar as células tronco-tumorais e evitar que o tumor progrida. No caso das glândulas salivares, então, Luan, para a gente entender um pouquinho melhor, é mais difícil de se detectar um câncer do que em outras partes do corpo, por exemplo, porque tem o chamado câncer de boca, né? Não é a mesma coisa? Depende, Marco. Porque, assim, o câncer de glândula salivar ele é um câncer que cresce muito devagar. Então, o paciente, muitas das vezes, ele não consegue ver que esse câncer está crescendo. Por isso que fica um pouco mais difícil. Mas quando você me pergunta de câncer de boca, sim, eu posso ter câncer de glândula salivar dentro da minha boca. Porque dentro da boca eu tenho glândula salivar. Tanto dentro da boca, quanto próximo à região da orelha. O que é mais comum é eu ter esse câncer próximo da região da orelha. Mas se eu tenho ele dentro da boca, a localização mais comum vai ser o céu da boca. E aí pode ter esse aumento de volume, um crescimento lento, que faz com que o paciente não procure ajuda de imediato, porque vai crescendo devagarzinho, não vai dando tanta dor no início, e o paciente vai postergando para procurar a ajuda do profissional. Quando ele procura, esse tumor já está grande. Algumas das vezes, esse tumor já é o que a gente chama de estágio avançado,
que é um tumor que precisa de um tratamento mais específico, um tratamento mais agressivo, e é com esses tipos de tumores mais avançados, que a gente fala que eles são órfãos de tratamento, que a gente vem desenvolvendo novos medicamentos e novas terapias para tratar eles. Bom, Lu, e a gente está falando aí de um tratamento menos agressivo contra esse tipo de câncer. Essa combinação de fármacos que vocês testaram, ela substitui, por exemplo, né, uma quimioterapia, uma radioterapia? Como é que funcionaria essa nova linha aí de tratamento para esse tipo de câncer? Tá, ela é muito cedo para a gente falar isso, porque esse tumor de glândula salivar, ele é primeiramente tratado com cirurgia. Então pensa, você tem um tumor perto da sua orelha ou no seu céu da boca e um tumor de tamanhos grandes, de grandes extensões. Se você vai fazer uma cirurgia, você vai causar uma grande mutilação para esse paciente. Então o nosso intuito de usar fármacos, e quando eu falo fármacos é a mesma coisa de quimioterapia, é com que eu diminua a toxicidade desse paciente. Mas, obviamente, esses medicamentos que a gente testou, ele ainda é totalmente utilizado in vitro, que é dentro do laboratório. A gente precisa fazer novos testes para ver como que funcionaria em humanos, para ver se realmente ele é menos tóxico ou não. O que eu consigo te adiantar é que em células, no laboratório, funciona muito bem. Ô Luan, a detecção desse câncer numa consulta odontológica, por exemplo, é possível só depois que a pessoa já está no estágio avançado, que ela tem um pouco mais de dor, como você explicou aí numa resposta anterior? Ou tem algo que, às vezes, mesmo numa consulta assim que seja de rotina, o dentista consegue detectar? Na verdade, Marco, existe uma especialidade da odontologia que não é muito bem conhecida pela comunidade, que chama estomatologia. Ele é o profissional responsável de fazer o diagnóstico de todas as lesões que acontecem dentro da boca e ao redor também, né? E aí a gente consegue, tanto em estágios iniciais, fazer um diagnóstico correto através de biópsias e exames anatomopatológicos, para que o prognóstico do paciente seja mais favorável. A gente tem também aqui a presença do Pablo Agustin Vargas, ele que é professor do Departamento de Diagnóstico Bucal da FOP, que é a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, então da Unicamp, a FOP. Ele que acompanhou também, né, professor, todo esse trabalho. Boa tarde para você, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer participar aqui e colaborar com os ouvintes da CBN. Bom, professor, Luan já explicou aqui um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, né, todo o trabalho que é feito. Então, a ideia, por enquanto, é ter um tratamento menos agressivo para esse tipo de câncer das glândulas salivares, mas não é possível a gente falar ainda numa cura, né, para esse problema. Tem vários tipos de tumores de glândulas salivares, tanto os benignos quanto os malignos. Porém, a forma principal de tratamento continua sendo o tratamento cirúrgico. O que é isso? É com um bisturi. Você marca uma cirurgia com um cirurgião de cabeça e pescoço e ele remove cirurgicamente em ambiente hospitalar e aí faz o acompanhamento, a preservação desse paciente para ver se o paciente está livre de doença, né? E tem graus de malignidade dos tumores de glândulas salivares. Os malignos podem ser de baixo grau, de grau intermediário ou de alto grau. No de alto grau é mais agressivo. Então, o que nós estamos propondo e tentando pesquisar com alguns colegas ao redor do mundo, principalmente na Universidade de Michigan, junto conosco aqui na Unicamp, é tentar propor tratamentos quimioterápicos, né, onde você consiga tratar esses tumores sem causar morbidades a esses pacientes, né, ou comorbidades, porque a cirurgia acaba levando a certas comorbidades quanto maior for o tumor, né? Então, a ideia é tentar propor novas modalidades terapêuticas para esses tumores, e é isso que a gente está batalhando e pesquisando já há algum tempo, e agora esse trabalho que foi publicado no Jornal da Unicamp, o Luan foi o doutorado dele, e ele recebeu a menção honrosa do Prêmio CAPES Tese 2024, que vai ocorrer agora em Brasília. Então, nós estamos bastante orgulhosos, eu como orientador também, e é realmente um orgulho muito grande receber esse prêmio e o Luan realmente ser reconhecido por um trabalho tão bonito aí, principalmente pensando nos pacientes que têm carcinoma mucoepidermoide
de glândula salivar. Isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente, para nós leigos, professor Pablo, foi algo que o Luan conseguiu trazer, foi algo que já vinha sendo pesquisado anteriormente, até chegar num fármaco que pode ter esse efeito aí, diminuir, né, as sequelas do tratamento. Como que funciona esse trabalho até se chegar a uma tese de doutorado como essa e que pode trazer um benefício à saúde das pessoas? Então, isso é feito estabelecido em parcerias e dentro de conceitos, e a ciência ela vai evoluindo com o passar do tempo. Então, o primeiro conceito que nós trabalhamos e que foi apresentado dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan é o conceito de células tronco tumorais. Assim, bem mais simples de falar, é que são aquelas células do tumor, aquela parte do tumor que é mais resistente ao tratamento. Você consegue matar uma... Então, quando a gente está falando de tumores e de glândula salivar, pensamos em caroços ou aumentos de volume na face onde tem glândula salivar, que é na parótida, na submandibular e sublingual. Então, é na região de face e dentro da boca, que é no céu da boca, ou na mucosa jugal, que você pode ter aumentos de volumes nodulares, caroços, podem ser tumores de glândulas salivares. E eles crescem normalmente lentamente. Alguns tumores podem crescer mais rapidamente. Então, e o tratamento é sempre cirúrgico. Quanto à ideia de usar essas drogas, você vai fazendo algumas pesquisas com algumas drogas que tem na literatura e algumas novas que são lançadas. Então, você sempre tem que ficar atento daquilo que pode ser útil em um outro tumor do corpo, mas que nunca foi testado em outros tumores, porque o câncer não é único, né? Quando nós usamos a palavra câncer, há vários tipos de tumores no corpo. E aí você tem que estar atento e aí começar a testar. Então, a gente descobriu algumas que teriam esse potencial, testamos em cultura de células no laboratório e agora estamos testando também em animais e para ver se realmente pode passar para um clinical trial e testar também nos pacientes e realmente melhorar o prognóstico desses pacientes. Essa pesquisa que envolve também a questão de células tronco tumorais, né? Ela pode também auxiliar no desenvolvimento de terapias para outros tipos de câncer, além do câncer de glândulas salivares? Sim. Na verdade, tá, a gente costuma falar do reaproveitamento de drogas ou de fármacos, né? Se a gente for pensar que glândula salivar é uma glândula, a gente consegue depois talvez fazer uma transposição para glândula mamária, próstata, fazendo novos testes para ver se realmente a eficácia que a gente encontra em glândula salivar poderia ser a mesma em outros tipos de glândula dentro do nosso corpo. E quais são os próximos passos agora para que essas descobertas, né, de vocês sejam aplicadas para pacientes mesmo humanos, né, para que seja aplicada também na FOP? Existe agora um passo a passo para isso? O nosso passo agora é fazer essa testagem em animais, para a gente seguir o padrão de teste, né? E logo depois, se a gente tiver aprovação, a gente conseguir fazer algum clinical trial e testar em humanos. Já pensa em algo mais para frente, Luan? Claro que você seguir nessa pesquisa desse fármaco, mas já tem outros projetos aí, afinal de contas, isso revoluciona tratamentos, né? Quando puder chegar depois de todos os testes. É muito o que o professor falou, né, Marco? A pesquisa ela é dinâmica e ela impulsiona. Cada vez que você encontra uma resposta, você descobre mais 10 perguntas novas. Então, projetos a gente sempre tem mais e, obviamente, pensando no bem do nosso paciente e da comunidade. Mas isso ainda a gente está desenvolvendo. Bom, agradeço. Mas há outros, Opa, vamos lá, professor. Há outros que a gente chama de drug screening, né? E esses drug screenings, realmente você permite que você descubra várias outras drogas e depois comece a testá-las. Isso já há algumas técnicas que estão sendo feitas isso. Então, sem dúvida, abre-se novas perspectivas aí para um futuro que eu acho que não seja muito distante e a gente consiga evoluir com essas drogas que nós vamos acabar utilizando no tratamento de tumores de glândula salivar. O que mostra para o nosso ouvinte, para a pessoa que é leiga, inclusive nós jornalistas, a importância da pesquisa e o que se faz
na universidade pública, que ultimamente, né, professor, a gente ouve tanta coisa, né, e o nosso futuro está sendo moldado dentro das universidades. É verdade, né? Isso daí depende como... Tem muita propaganda, né? Tem propaganda positiva e tem propaganda negativa. E como tudo na vida, nós somos feitos por... Tudo que é feito aqui é feito por ser humano. O ser humano erra e acerta. É que muitas vezes o pessoal faz propaganda só daquilo que erra e não do que acerta. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais propositivo em mostrar aquilo que a gente faz e que a gente acerta e aquilo que está errado que seja corrigido. E que esse seja um grande acerto aí para esse tratamento desses pacientes que têm a qualidade de vida hoje impactada, né? Com essas cirurgias aí que tratam o câncer de glândulas salivares. Parabéns a vocês pelo trabalho. Agradeço muito aqui a participação do Luan César da Silva, ele que é pesquisador e doutorando da Unicamp, e Pablo Agustin Vargas, ele que é professor do Departamento de Diagnóstico Bucal da FOP, que é a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, vinculada à Unicamp. Muito obrigada a vocês aqui pela participação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. A gente agradece pelo convite, pela oportunidade de divulgar o que a gente faz dentro da instituição. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa tarde. Obrigado. Agora 3h55, último intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.